eu tenho o prazer hoje de receber Eduardo Henrique Martins, ele que é engenheiro e também ele é diretor, que manda na grana ali da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Guarulhos, a SEAG. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, boa noite, Roberto. Boa noite aos seus internautas e telespectadores que nos acompanham. Só que ele não trabalha apenas com extintores. Você tem uma gama de trabalhos grandes, não? Isso. Nós trabalhamos, no geral, com licenciamento para empresas, né? Hoje, o licenciamento de uma empresa ele determina muitos serviços técnicos de engenharia, de apoio para que essa empresa possa ter sua licença. Então, a gente faz todo esse rol completo de serviços de engenharia para licenciamento empresarial. E olha só, pessoal, segundo o Sebrae, ainda é muito grande o número de empresas que acabam nascendo e morrendo antes de 5 anos. A taxa de mortalidade dessa empresa ultrapassa os 30%. Eles fecham antes dos primeiros 5 anos. Bom, são diversos fatores que acabam contribuindo para esse tipo de ação, né? Mas os problemas de licenciamento também impactam nessa grande quantidade de fechamento de empresa, né? Você sabe que uma coisa que eu sempre me vem na cabeça, né? É licença e alvará. Qual é a diferença de licença e alvará? Na verdade, são o mesmo documento. Depende da época, da lei, do órgão que emite o documento. Alguns chamam de alvará, alguns chamam de licenciamento. Em algumas cidades existem as duas ao mesmo tempo e uma ficando para baixo risco, outra para alto risco. Mas em Guarulhos isso tudo mudou e ficou unificado no CLI, que é o Certificado de Licenciamento Integrado. Esse é o documento de licença de funcionamento das empresas. Nos acompanhando aqui já o Nenê da Adega, ele que tem uma adega, né? E tem o Wilson Lourenço, que tem um grande colégio aqui, né? E tem algumas perguntas que nos vieram aqui. E tem uma aqui que é o seguinte, ó. Eu e meu marido temos um mercadinho de bairro. Conforme foi melhorando, ampliamos nossa área e agora a fiscalização passou e não consegui mais licenciar. O que aconteceu? Um motivo que pode ter sido, que aparentemente que ela cresceu o mercado, ela pode ter passado as cotas de áreas construídas permitidas por zoneamento. O que é isso? Parece meio confuso, vamos tentar explicar para o povo poder entender, para o seu público entender isso melhor. Então, o zoneamento ele permite atividades nas regiões da cidade, em cada região tem um potencial de impacto que eu posso ter na região. Por quê? Cada atividade econômica gera um impacto na sua vizinhança. Então, por exemplo, o supermercado, eu posso ter supermercados até 250 metros, de 250 metros a 500 metros, até 3 mil metros, acima de 3 mil metros. Pode ser que ela estava na faixa abaixo de 250 metros quadrados de construção e o zoneamento permitia. Conforme ela cresceu o mercado, ela passou dos 250 metros e aí o zoneamento não permite mais. Infelizmente, ela fez a sua ampliação sem se atentar à legislação, ao zoneamento e ao Código de Obras da cidade, né, o zoneamento que determina esse uso, e aí ela fez um investimento e que agora ela ficou com realmente um grande problema, porque se o zoneamento limita a construção a 250 metros quadrados para a área de mercado e ela passou disso, ela não vai conseguir licenciar sua atividade econômica, é uma pena. Toda atividade econômica necessita de um licenciamento. Por exemplo, nós estamos com o nosso querido amigo Nenê da Adega. E em Guarulhos, né, eu tenho visto o nascimento de muitas adegas, né, tipo até mesmo na garagem e tal. Também é necessário um licenciamento, uma licença? Sim, todas as atividades econômicas são obrigatórias ter licenciamento, né? E até tem uma certa confusão sobre isso quando a gente fala de MEI, né? O MEI teve a lei federal que fez a desburocratização dos processos e ela permitiu que o MEI pudesse ter a sua licença prévia, facilitada, e depois que ele tira a licença prévia, ele tem que fazer os documentos complementares. Então ele vai precisar fazer a documentação. O que a lei mudou é que antes você tinha que esperar 1 ano, 2 anos para tirar a licença e poder funcionar. A lei falou, não, você é um MEI, você vai poder já trabalhar e depois você tira a licença. Então, se eu tenho uma atividade econômica e que eu preciso de um espaço para executá-la, então, por exemplo, um comércio, uma adega, uma barbearia,
uma oficina de prestação de serviço qualquer, que eu tenho um espaço físico onde eu recebo clientes ou estoco mercadorias, matérias-primas, eu vou precisar de licenciar mesmo sendo MEI. O único caso que eu não preciso licenciar a atividade é quando eu presto atividade fora do local. Então, um exemplo muito clássico, eu abro uma empresa de pintura, uma MEI de pintura imobiliária. Eu pinto casas, né? Daí tem aquela piadinha, né? Eu pinto casa a domicílio. É lógico, porque não dá para levar a casa para pintar. Sim, sim. Então, a atividade desse pintor não é realizada no seu local. Então, ele tem um local apenas de correspondência e tributário. Então, ele não precisa licenciar. Todos os outros precisam. E as adegas, como você disse, o caso do nosso colega internauta, você ainda tem um detalhe sobre o impacto de ruído que essa adega pode gerar, né? Tanto ela em si, quanto seus frequentadores, que em algumas adegas que trabalham à noite, algumas são 24 horas, ou trabalham a noite inteira, às vezes os seus clientes ficam parados na porta da adega, gerando incômodo à vizinhança. Essa adega vai acabar sendo punida, porque essas pessoas estão lá por causa da adega. Verdade. Então a adega criou aquele polo. E ela que responde. E ela que vai responder. Olha, outra questão interessante aqui, ó. Eu fabrico doces, salgados e bolo para festas. Querendo crescer, encontrei uma rede de lanchonetes querendo comprar os meus produtos, mas essa rede ela pediu para abrir uma empresa para poder gerar essa nota fiscal, né? Depois de tudo pronto, o fiscal foi até o local e notificou essa fabricante de doces por não ser permitido ter indústria no bairro onde ela mora. E agora, o que ela pode fazer? Ah, Roberto, esse problema acontece, vira e mexe, aparece alguma consulta no nosso escritório, casos similares a esse, né? A pessoa começa a empreender, começa cozinhando dentro de casa, e aí vai crescendo o seu negócio, o negócio vai crescendo, reforma. Alguns reformam uma parte da sala para montar essa fábrica, pequena fábrica de alimentos, às vezes reforma a garagem. Faz barulho. Só que daí, infelizmente, quando ela vai fazer a sua parte formal, aquela região que era um bairro residencial ou com restrições de ocupação, ela não prevê que essa ocupação seja permitida, porque essa é um tipo de ocupação chamada indústria. Às vezes não parece, porque não, sou eu, minha mulher, o filho, o que está fazendo ali na cozinha? Mas isso tecnicamente é classificado como indústria. E várias regiões não são permitidas indústrias para proteger o entorno da vizinhança. Então a legislação vê que indústria não pode em boa parte da cidade de Guarulhos. Olha, o Celso Pinheiro ele traz uma questão interessante. Olha o que ele escreve aqui. Graças a Deus, Roberto, a reforma tributária do governo federal vai reduzir por 25% impostos federais, e municipais e estaduais. IVA. Agora, muito bom está essa reforma tributária. Você tem já deitado, analisado, estudado essa reforma? Roberto, ainda não debrucei sobre a reforma, mas tenho visto alguns especialistas falando sobre o tema, que principalmente o setor de serviços terão aumento da carga tributária. Eu espero que essa carga tributária seja depois, assim, digamos, calibrada e ajustar para a nossa realidade. Porque a carga tributária brasileira é muito alta, né? A gente trabalha aí até abril, maio para pagar imposto, né? Então, é uma quantidade muito grande e que o problema da carga tributária é que você está tirando esse dinheiro que pode ir para salário, que as pessoas podem aumentar a renda, pode aumentar o seu consumo e o governo absorve essa verba que é muito grande. O Nenê da adega está dizendo assim, tem muitas adegas aqui que não têm licença. A sua colega, a arquiteta Magda Berberisti, a adega que vai trabalhar até de madrugada tem que fazer também a licença de horário especial com laudo sonoro, Magda Berberisti. É isso mesmo, a licença de funcionamento ela é para horário padrão, é até às 10 da noite, de segunda a sexta. E aí quando você tem uma atividade econômica que supera esse horário, ou que trabalha no sábado depois das 18 ou no domingo depois do meio-dia, tem que ter licença complementar. E a Magda é uma grande parceira, também especialista em licenciamento empresarial. E olha que passou uma coisa na minha cabeça. Quando você está fabricando doces, alguma coisa de alimento, tem também a visita de um fiscal sanitário também, né? Isso. Então, hoje o nosso licenciamento é o CLI, que é o Certificado de Licenciamento Integrado. Ele engloba diversas licenças, né? O alvarás, que era o antigo alvarás sanitário, né? Então ele faz parte do licenciamento. Então você vai ter que atender prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros.
se você tiver alguma coisa dependendo com o Ministério da Agricultura, CETESB, todo mundo vai falar nesse processo, se você pode, enfim, ter aquela atividade naquele endereço, e aí sai a sua licença, sai o CLI. Se algum desses órgãos não autorizar a sua operação, você não vai ter o CLI, que é a licença de funcionamento hoje. Tem uma questão aqui, Eduardo, eu me lembrei de uma outra. Tem um pet shop e no andar de cima tem uma igreja, mas não consigo tirar a licença do Corpo de Bombeiros por causa da igreja. Mas eu não tenho nada a ver com essa igreja. O que posso fazer? Bom, rezar só para Deus não está certo, nem reclamar com o bispo, né? É verdade. O que acontece? As licenças no geral, tem muitas coisas que são para atividade, então só para o seu comércio, só para a sua loja, mas algumas licenças são para o prédio inteiro, como a licença do Corpo de Bombeiros. Então, shoppings também, né? No shopping, centros comerciais. A licença do Corpo de Bombeiros é para toda edificação. Então, no andar de cima, eu tenho um local de reunião de público. E provavelmente a rota de fuga não está adequada para essa igreja. Porque a igreja ela carece de escadarias mais largas que as escadarias normais dos prédios. E a gente vê muita igreja no andar superior com problemas, porque a escada não atende, a rota de fuga é inadequada. E aí então, todo prédio fica sem a licença do Corpo de Bombeiros. E aí você que tem o seu pet shop no andar térreo, não vai ter a licença da prefeitura, não vai ter a licença do Corpo de Bombeiros, e você vai estar de forma irregular sujeito à punição, a multas. Se eu não me engano, tinha uma confusão danada, Eduardo, ali onde agora é o Novo Açaí. Parece que tinha um problema ali de falta de licença há muitos anos atrás, né? Porque parece que o prédio todo não tinha e tinha um departamento da prefeitura ali. Era uma doideira, uma coisa maluca aqui. Sim, era fato. Esse prédio teve problema de licenciamento, até a época que a prefeitura estava lá. Verdade. Né? Antigamente era SDU, ocupava a boa parte do imóvel e não tinha licença. Era um absurdo, porque a SDU é quem expedia as licenças. Então ela foi muito cobrada, porque ela que expedia licença não tinha licença. E só mais um detalhe, dela mudou para o outro prédio, no Santa Mena, e também continuou sem licença. Cara, são umas coisas assim, viu? Que não dá para acreditar. Tem um aluguei um ponto comercial para o meu salão de beleza feminino, mas o prédio é grande e não tem a licença dos bombeiros. Meu contador disse que vou ter problemas. É verdade? É um caso similar ao pet shop com a igreja em cima. A licença do Corpo de Bombeiros é para o imóvel inteiro. A gente até acaba brincando assim, que o fogo não sabe onde termina uma loja e começa a outra. Se você tiver um princípio de incêndio, um sinistro de incêndio, ele vai atacar toda a edificação. Então toda edificação tem que ter um sistema protegido, integrado, de segurança contra incêndios. Então é muito comum, alguém aluga uma loja num prédio e aí não consegue licenciar porque o vizinho não quer, porque o síndico não toma atividade, ou às vezes aquele prédio é de um proprietário só que loca e ele não está muito preocupado com isso. E aí você quer regularizar a sua loja, mas você depende dos demais ocupantes daquela edificação. Eu vou pedir para o Nenê da Adega marcar 3 amigos, para minha amiga Magda também marcar 3 amigos, o Celso Pinheiro, a enfermeira, a Regina. Vamos marcar 3 amigos, Celso, e todos aí, para que essa entrevista vá para mais e mais pessoas e também possa ajudar todas essas pessoas. O Celso ainda está entusiasmado. Falou, Roberto, o imposto único melhora tanta guias que o empresário melhorou para diminuir o documento. Bom, não entendi bem a pergunta. Sobre imposto único, chega não? Um dia? Essa proposta de reduzir a carga tributária, na verdade não reduzir a carga tributária, mas o processo tributário, né? Alguns especialistas chamam o nosso processo tributário de manicômio tributário. Tantas leis, tantos processos, tantas guias, tantas coisas a serem feitas, que acabam isso gerando um custo elevado para as empresas para fazer a gestão da sua carga tributária, ainda ficando sujeitas a erros, inconformidades e a penalidades e multas por apenas problemas burocráticos. Então isso realmente ajuda a facilitar o processo das indústrias, das empresas no geral, e é muito importante. Ricardo Rodrigues de França. Ótima noite aos amigos Roberto e Eduardo, grande engenheiro de nossa cidade. Ele é o presidente. Boa noite, meu presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos.
Cristiano Biriba, lá do Jardim Fortaleza, nos acompanhando. Boa noite, meus amigos. Sucesso sempre em sua vida, meu irmão Roberto. Obrigado, Biriba. Compartilha aí, Biriba. Em toda a região é importante. Evanildo Jabá. Eduardo, o poder público exige regulamentação dos estabelecimentos. Porém, tem departamentos irregulares. Exemplo, sem elevadores e sem extintores. A pergunta acaba aí. Você tem razão e faz parte da sociedade cobrar. Denuncia o Ministério Público, pode ser anônimo. Vai lá, denuncia. Vamos fazer uma cidade melhor, Ivanildo? Quem está conosco aqui? Vamos lá. Vamos lá. Opa, desculpa. Celso Pinheiro. A Prefeitura com fácil agilizou a abertura de empresa, licença municipal, estadual e federal. Agora é tudo digital. Unificou DBE federal. Graças a Deus. Talvez tenha melhorado. Dr. Nelson Júcio, ótima noite e abraço aos amigos, um ótimo programa. Magda Berberiche, quando uma empresa produz alimentos para vender para outra empresa, tem que ter responsável técnico, nutricionista e aprovar LTA. Muitas pessoas começam a trabalhar com essa atividade e não têm ideia das responsabilidades. Isso, o LTA é esse laudo da vigilância sanitária que você estava comentando. É o documento básico para a vigilância sanitária poder expedir o seu alvará, que é uma das etapas para emitir o CLI. Falando em comida, Magda, olha, tem uma pizzaria e um pequeno fogão com botijão dentro da pizzaria. Vou ter problemas para regularizar, Eduardo? Roberto, isso é um problema clássico, a gente se depara muito com isso. O botijão de gás no interior das edificações. Isso, além de ser um problema, uma vedação burocrática, realmente tem um risco de acidente de explosão. Verdade. Então, o gás nunca pode ficar no interior da edificação. E se o botijão de gás, o gás for utilizado para fins de produção, como é o caso de uma pizzaria, o botijão de gás não pode ser de 13 quilos. Então, restaurante, padaria, lanchonete, pizzaria, não pode utilizar o 13 quilos. O 13 quilos é para uso doméstico e ele é aceito para pequenas copas onde ele não tem fim comercial, quer dizer, ele não produz nada, né? Então eu tenho uma indústria metalúrgica e eu tenho uma pequena copa onde a gente esquenta o almoço. Nesse caso é permitido o botijão de 13 quilos em área externa. Agora, se eu uso o gás para produção, eu não posso ter 13 quilos. Aqui, uma pergunta de uma dentista. Sou dentista recém-formada e abri meu consultório. Faço o descarte das agulhas com muito cuidado, colocando numa garrafa PET, antes de colocá-la no lixo. Mas um colega mais experiente disse que posso ter problemas. É verdade? Roberto, isso é uma queixa muito comum das pessoas que trabalham na área de saúde, né? Os materiais pérfuro-cortantes, infectados com sangue, com excreções humanas e tal, eles não podem ser descartados no lixo comum de nenhuma forma. Mesmo que ela tenha todo esse cuidado, coloca na garrafa PET, tampa, põe lá, não pode, é proibido, né? Ela comete até um crime. Então ela tem que contratar uma empresa especializada no descarte de pérfuro-cortantes e materiais infectantes. Tem um custo? Tem, é verdade. Mas esse custo é inerente à sua atividade. A sua atividade trabalha com rejeitos de saúde, ela tem que fazer esse tratamento. Tem empresas que fazem essa coleta, né? Faz essa coleta semanal, mensal, quinzenal, aí você vê conforme o seu volume, mas isso nunca pode ser descartado no lixo comum. Pedi para Maria Aparecida, que está lá na Praia Grande, na Vila Tupi, para ela compartilhar também com o pessoal lá da Baixada Santista. E o pessoal continua compartilhando aqui, muito bem, agradecer a todos aqui. Tenho outra pergunta, tem uma loja de móveis e fui renovar a licença na prefeitura e me disseram que sou de alto risco e tenho que fazer inspeção predial. Alto risco, loja de móveis? Pode ser. Dois itens que vão levar essa loja de móveis que parece que não tem risco, mas ele pode ter um alto risco em dois motivos, né? Esse alto risco é pela legislação municipal, quer dizer, o impacto que ele gera na vizinhança, né? Dois erros, então. O primeiro, pode ser que no contrato social dele, ele colocou outras atividades, como que ele realiza, ou que pode realizar, que às vezes ele nem faz, mas colocou, vamos lá, por exemplo, comércio atacadista de móveis, importador, exportador de móveis, e às vezes ele coloca até algum produto da saúde
no CNPJ dele. Ah, porque quem sabe um dia eu posso vender isso mais. Isso tudo impacta na licença. Às vezes as pessoas não entendem. Não, coloca no CNPJ, coloca no contrato social, porque um dia eu posso vender isso. Mas ele não consegue tirar a licença. E outra questão que impacta no alto risco é se a edificação, no seu total, a área construída total da edificação, aquele ocupa, e se tiver mais outro usuário na edificação, se a edificação passa de 500 metros quadrados. Edificações acima de 500 metros quadrados precisam fazer a lei da inspeção predial. O que é essa lei da inspeção predial? Tivemos alguns acidentes com edificações no Brasil nos últimos anos, onde até tivemos óbitos, né? Prédios que caíram, tivemos um prédio no Rio de Janeiro, tivemos um prédio no ABC, em Guarulhos também tivemos uma tragédia na boate, né? Nossa. E que pessoas morreram. Então, essas leis da inspeção predial estão sendo aplicadas no Brasil todo, são leis municipais no geral. Tem o esforço de ter uma lei federal, ainda não temos, mas diversos municípios têm essa lei, que é para proteger as pessoas. E Guarulhos, então, tem a lei da inspeção predial para imóveis acima de 500 metros. E aí, conforme a idade do imóvel, ele precisa passar por uma inspeção técnica, uma avaliação de engenharia, para verificar se o prédio tem solidez, se as instalações hidráulicas sanitárias estão de acordo, se as instalações elétricas estão ok, se o para-raio está ok, se o sistema de segurança contra incêndio está funcionando. Então é uma questão para avaliar se o prédio tem segurança para esses usuários. Então, se o imóvel estiver acima de 500 metros, vai ser necessário a inspeção predial. Pergunta do Dr. Nelson Júcio. Pergunta ao Eduardo se ele está acompanhando e se utilizando no trabalho dele do projeto da REURB no município de Guarulhos e qual a opinião dele sobre o REURB. Nelson, eu não trabalho na área de REURB, que é a área de reurbanização urbana, né, regularização urbana, e não, é uma área que eu não milito. Eu trabalho com empresas, o meu negócio é licenciamento empresarial e o REURB é para habitação popular. Francisco Cosmo, Celso, o Nenés, a Maria Aparecida, todos nos acompanhando, pedir para você nos compartilhar. Já está acabando o nosso tempo aqui, vamos tentar fazer rápido. Tem uma pequena eletrônica de consertos de aparelhos domésticos e abri uma MEI e tenho a licença. Agora fui informado que vou precisar de licença do Corpo de Bombeiro, senão a licença pode ser cassada. Isso, a gente até no começo do bloco a gente já estava falando sobre isso, né? Então as MEIs, elas ficaram dispensadas de alguns documentos para operação prévia, né? Mas ela vai ter que fazer a sua regularidade junto ao Corpo de Bombeiros e tudo mais, porque ele tem um local físico onde ele atua, né? Então quando você tem o local, você precisa tê-lo protegido. Isso é por questões de segurança, para que você proteja as pessoas, o patrimônio, o entorno e tudo mais. Tem uma casa que alugo para festas de família, mas não tenho empresa, nem nada. O vizinho denunciou na prefeitura por causa do barulho. E agora, o que devo fazer? Posso alugar apenas durante o dia, Eduardo? Aí tem outra confusão, né? A lei do silêncio, conhecida como lei do silêncio, ela não vigora apenas a partir das 22 horas. É o dia todo. É o dia todo, com níveis de poluição sonora, de emissão sonora, diferentes. Mas mesmo durante o dia, você tem que manter o nível de emissão sonora dentro de um parâmetro. E muitas vezes, casa, para festa, você acaba não conseguindo atender esse parâmetro. Então, se o espaço é aberto, você vai ter que fazer uma análise acústica, talvez fechar um pouco o imóvel, utilizar absorvedores acústicos, bloqueadores sonoros, para você poder adequar essa sua casa para poder locar para fins de festa. Senão você vai ser, já foi notificada, vai ser autuada e multada pela poluição sonora, pelo incômodo gerado aos vizinhos. Agradecer a Eduardo Henrique Martins por ter nos aceito o convite aqui, sempre muito simpático, nos trazendo boas informações. Obrigado, Eduardo. Roberto, é um prazer estar aqui com você, com seus nosso. internautas, é um prazer. Fico à disposição sempre que precisar, se alguém tiver alguma dúvida, manda para o Roberto Samuel, a gente ajuda a esclarecer.